Rádio Independente. Direto ao ponto. Hoje com a participação do diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul, Gustavo Bozetti, que vai trazer uma reflexão. O bom líder, ele deve ser amado ou temido? Tudo bem, Bozetti? Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Nicolas. Bom dia, Rita, Josué. Bom dia, queridos ouvintes. Esse é um assunto interessante, né? Ser amado ou ser temido? Eu trabalho há 12 anos com educação corporativa e atendi uma empresa que tinha um cliente, um gerente chamado Juliano. E o Juliano, ele entregava resultados, mas ele entregava resultados a qualquer custo. O clima, o ambiente de trabalho era muito tenso, ou seja, ele era um líder temido pelas pessoas. As pessoas trabalhavam tensas, apreensivas, muitas delas com medicação, muitas delas com síndromes, muitas delas não conseguiam dormir, e ele entregava resultado. Quando chegou num determinado momento que ele estava trocando pela segunda vez todas as pessoas da sua equipe, o demitido acabou sendo ele, porque ele tinha dificuldade de retenção das pessoas. A troca, as pessoas não vinham trabalhar porque estavam com algum tipo de atestado por algum problema de saúde, ou seja, ele era um líder que era excessivamente temido. Ele acreditava que naquele conceito de manda quem pode, obedece quem precisa ou quem tem juízo. Da mesma forma, numa outra empresa, tinha um líder que era muito amado, ele era um querido, mas ele tinha dificuldade de entregar resultados. Por quê? Porque as pessoas não respeitavam mais ele como líder. As pessoas chegavam atrasadas e ele não tinha a coragem, ele não tinha a força de cobrar que as pessoas fizessem o seu melhor. Ou seja, o líder deve ser amado ou deve ser temido? O líder ideal, ele deve ser as duas coisas, na dose adequada. Ele deve ser amado por aquelas pessoas que são comprometidas, por aquelas pessoas que buscam fazer o seu melhor dentro da empresa. Mas ele deve também ser temido pelas pessoas que não são tão comprometidas assim e que, por vezes, são pessoas responsáveis pelos maus resultados da organização. Essas pessoas têm que ter medo do indicador. Tem um empresário bem conhecido que foi reconhecido como empresário do século passado, chamado Jack Welch, que dividia as pessoas em 3 categorias. Ele dividia as pessoas entre os acima da média, os outliers, as pessoas que eram os extraordinários, que ele numerava ali como 20% aproximadamente. Ele dizia que esses 20% das pessoas que estão no topo da produtividade, essas pessoas devem ser reconhecidas. Elas, de alguma forma, precisam receber o mérito da sua alta produtividade. Existe 70% que estão no meio da pirâmide, que são aquelas pessoas que são importantes para a organização, mas essas pessoas elas devem permanecer na organização e ser preparadas, treinadas, para que elas tenham condições de chegar naqueles 20% acima da média. E tem 10% da equipe, segundo o Jack Welch, que deve ser trocado o tempo todo. Ou seja, o bom funcionário, o bom colaborador, ele deve ser amado, o bom líder, ele deve ser amado, principalmente por aquelas pessoas que amam permanecer, estar lá no topo da pirâmide, entre as mais produtivas, as pessoas de melhores resultados. E o líder também deve fazer com que o seu exército, com que os seus colaboradores sejam temam, assim quando aquelas pessoas estão há muito tempo dentro da rabeira dos resultados, dentro daqueles 10% que não produzem nada. Esse mesmo método foi utilizado pelas gigantes aí de Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles, Beto Sicupira, que são os caras que, os grandes executivos, os grandes diretores da Inbev, né, a Ambev, responsáveis por essa explosão dessa empresa, também pelas lojas americanas, também pelo Banco Garantia, que utilizaram essa mesma metodologia para colocar as pessoas dentro de um padrão de produtividade. Então, o que as pessoas têm que fazer? O que o líder tem que ter? O líder tem que ser admirado pelas pessoas que realmente são produtivas, pelas pessoas que importam, mas ele também tem que ser temido pelas pessoas que não são tão comprometidas assim. Nós sabemos que todo grupo de pessoas ele é composto de pessoas com alto índice de comprometimento e também daquelas pessoas malandras que se aproveitam da organização para fazer com que os resultados, elas estão matando um tempo na empresa, né? Elas usam a empresa para os seus próprios benefícios. Então, ser amado e ser temido na dose ideal
é a grande resposta. Eu acho que é importante a gente falar também, né, Nicolas e Gustavo e ouvintes, a identificação disso, né? Identificar quando talvez a dose está um pouco demais, né, em relação ao ser temido ou ao ser amado, né? Encontrar esse equilíbrio e identificar as características para encontrar o equilíbrio, eu acho que aí está um ponto importante, né? Exatamente. Se as pessoas estão muito tensas, a tensão no ambiente produtivo reduz drasticamente a produtividade. Ambientes tensos são propensos ao erro. As pessoas emburrecem quando elas estão tensas. Elas não sabem dar respostas simples. Porque o clima está muito tenso e a tensão tem a conexão com a emoção do medo e o medo é a emoção que paralisa as pessoas. O contrário também é interessante. As pessoas que trabalham sob pressão são as pessoas que aumentam a sua produtividade. A pressão coloca o ser humano em estado de alerta. A pressão coloca o ser humano em estado de alta performance. Ele abre os olhos, ele enxerga toda a oportunidade de produzir um melhor resultado, ele amplia os seus canais sensoriais para conseguir otimizar todo e qualquer fenômeno a seu favor ou em seu favor. Ou seja, a pressão nos joga para frente, nos impulsiona, enquanto a tensão nos paralisa. O adequado é que a pessoa, o líder, ele seja amado e odiado na dose certa, a ponto de produzir pressão no ambiente de trabalho para que as pessoas cumpram sempre o seu melhor. E ele também tem que ser temido por aquelas pessoas que são excessivamente malandras e aproveitadoras, né? E esse equilíbrio que é necessário, ele deve acontecer através de um líder que inspire os seus liderados, para que ele seja o exemplo e que esse medo ele seja muito mais de decepcionar alguém que você estima, no caso do líder, e ser amado porque você é feliz de fazer parte daquela equipe e sabe que esse líder ele te dá liberdade para que você desenvolva as suas potencialidades. O melhor líder é justamente aquele que reconhece que tem liderados com capacidades melhores do que as dele para executar tarefas melhor do que ele, porque o papel do líder é justamente tirar o melhor de cada um e a partir disso eu acho que pensar em formas de inspirar a equipe, de ser um exemplo, de ser um líder que seja o espelho de todos, aquele que está junto, que está se esforçando na mesma medida e não aquele só que manda e o outro obedece, mas aquele que está junto, e isso vale para qualquer segmento, seja na empresa, seja no esporte. Eu acho que isso é fundamental. Fundamental. O caso clássico do Bernardinho, nosso treinador de vôlei, que ele era amado e temido, e como a gente mede se está dando certo ou não? Pelos resultados. Exatamente. Os resultados nunca mentem. Os resultados nunca mentem. Os resultados sempre falam a verdade. Se tu quiser saber se tu está sendo amado ou temido, ou se a dose está adequada, observe os resultados, porque eles sempre vão ser o melhor feedback, o mais sincero. O Bernardinho é dono de excelentes resultados. 7 medalhas olímpicas, né? E ele era amado e temido. Na seleção feminina e masculina. Isso aí. E ele xingava e ele, né, a gente via, né, E começava a treinar cada vez mais e daqui a pouco cedo, comemorava, né? E ficava, Dica de livro, né? Transformando o Suor em Ouro, do Bernardinho, é um livro que merece ser lido, né? Eu tenho esse bacana, livro. Muito bacana. legal. Gustavo, muito obrigada. Eu que agradeço, um prazer imenso estar aqui com você sempre. Sempre buscando melhores resultados, né? Exatamente. É isso aí, que joia. Valeu. Gustavo Bozetti. Ele é diretor da Fundação Napoleon Hill e do Mastermind no Rio Grande do Sul e participa do Direto ao